Meus irmãos, esse mês a gente está falando sobre religiosidade versus Jesus. Um tema muito difícil de se falar, de se entender. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria hoje agradecer a Deus pela vida do meu pai, que faz 64 anos hoje. Isso. O velhinho está em casa, que a gente trancou ele em casa, para não pegar Covid, mas ele deve estar assistindo. Então, pai, te amo, que Deus te abençoe muito. Hoje a gente almoçou juntos, foi um tempo muito gostoso em família, e que venham muitos e muitos anos abençoados por Deus, viu? Depois os irmãos vão pagar pizza para você e eu vou estar junto. Entendeu como que é? Antes que eu esqueça também, no final do culto, o nosso irmão André, ele abriu um café aqui embaixo no Boulevard e está convidando todo mundo para ir lá e comprar um café. Vocês acharam que ia tomar? Então, pelo menos para poder abençoar a vida do irmão, vai até lá, dá um abraço nele, toma um café lá com ele, tá bom? No final do culto ele vai estar lá de portas abertas, esperando por nós. É isso aí. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. É lógico, porque eu esqueço. Vamos lá, meus irmãos. A gente vai falar sobre religiosidade versus Jesus. Eu quero falar sobre o tema de Gênesis, capítulo 9, verso 20. Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Eu lembrei o que eu ia falar. Manda para alguém aí o link do YouTube, eu coloquei no grupo da igreja lá, o link no YouTube do culto. Pega o celular aí agora, antes da gente começar a palavra, encaminha para umas pessoas aí para eles assistirem a palavra, que eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje. Glória a Deus. E você que está aí na internet também, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, põe para o WhatsApp aí para o povo. Convida os irmãos aí para assistir o culto. Nosso segundo domingo do ano. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20. O texto diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Jesus, por esse tema que o Senhor nos desse esse mês. Eu peço que o Senhor nos ajude a ministrar aquilo que está no seu coração. Eu peço que o Senhor quebre as barreiras da religiosidade, que a gente consiga enxergar somente a Jesus, somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, prestem atenção. Esse texto que nós lemos, é claro que já é o final do dilúvio, mas eu quero lembrar um pouco antes do Gênesis capítulo 6, Gênesis 7, Gênesis 8 e agora o capítulo 9. A Bíblia fala que Deus olha para a terra e a terra estava de uma forma que ele não estava se agradando. Nasceram muitos filhos dos homens, uns gigantes, e agora esses filhos dos homens estavam se relacionando com as mulheres e criaram uns monstros. E a originalidade de Deus, ela foi deturpada. E a maldade subiu até o coração de Deus. E a Bíblia diz que, que Deus olha para a humanidade e fala assim: eu vou exterminar tudo, eu vou tirar todo mundo e vou acabar com tudo. E é exatamente isso que Deus faz. Deus olha apenas para Noé e sua família, e a Bíblia vai falar que ele tem graça e misericórdia sobre a família de Noé. Deus pega e fala para Noé construir uma arca de um tamanho de 100 metros quase de comprimento, uma arca cheia de betume por dentro, ou seja, blindada por dentro. Todo mundo que via Noé trabalhando possivelmente ria, porque que estranho, construir um barco desse tamanho, para quê? Para quem? Mas Noé foi totalmente obediente à visão, ao direcionamento, à voz de Deus, e que realmente ele constrói um barco, uma arca muito grande. Noé agora, também direcionado por Deus, ele coloca dentro da arca um casal de animal. Ele coloca na arca a sua família, os seus filhos e as suas noras. E agora todos estão dentro da arca, e a Bíblia vai falar que o dilúvio começa, ou seja, a chuva começa 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer que no dilúvio, depois dos 40 dias, já não existia mais ser vivente na terra. Todos os homens e todas as mulheres foram mortos, todos os animais, aves do céu, todos foram mortos.
Depois de quase um ano, Noé sai da arca. Eu queria que você não esquecesse dos detalhes comigo nessa noite, por favor. Por quê? Porque Noé, ele enxerga, ele vê, ele vive uma realidade antes e uma realidade pós-dilúvio. Antes do dilúvio, as coisas eram perfeitas. Porque quando Adão peca, ele é expulso do jardim, mas as coisas continuam, o fruto da árvore continua, as coisas continuam. Noé comia das frutas e das verduras. Até aquela época, curiosamente, não se comia animais. A partir disso agora, Noé, quando sai da arca, então você imagina 40 dias do planeta debaixo da água. Ou seja, a terra foi revirada, as coisas que eram já não são mais, a vida se transformou em morte. E quando Noé sai da arca, que ele olha aquilo, ele fala: onde estou? Que mundo é esse? Como que eu vou fazer para sobreviver daqui para frente? Ou seja, o caos pós-arca foi muito grande para a alimentação deles, para a parte física, emocional deles, porque agora não tinha mais ninguém, só tinha Noé e sua família. Os animais que tinham, possivelmente alguns se procriaram na arca. Você imagina que eles ficaram quase um ano sem ver o pôr do sol, eles ficaram quase, possivelmente a vitamina D deles abaixou. O cheiro dos animais daquela arca, irmãos. Foi um tempo difícil na arca, mas a hora que ele sai da arca, ele olha para aquilo e fala: mas que caos é esse? Volta o texto na tela, filho, por favor. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos saindo de um caos. Ou nós sairemos de um caos. Quando a gente sai de um caos, o que a gente tem que fazer? Deixa eu falar uma coisa. Quando você entra numa arca que você não sabe, ou que você não tem força, você não tem possibilidade, você não tem ferramentas para fazer nada contra o dilúvio. Nós muitas vezes estamos dentro da arca e nós não temos nenhuma ferramenta contra o dilúvio, meus irmãos. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. O que o Senhor está falando é que assim, ó, enquanto você estiver na arca, deixa que eu cuido das coisas, apenas fique na arca. Não adianta você ter ideias, ferramentas, porque não vai acontecer nada enquanto você estiver na arca. A arca é proteção, a arca é cuidado, a arca é descanso, trabalho. A arca é estar debaixo da palavra do Senhor. Noé, fica na arca. A arca é uma obediência ao Senhor durante um tempo, para algo específico. Noé sai da arca, ele olha aquele caos. Agora, a partir dali, não é mais só fruta e verdura e legumes. Os animais agora fazem parte da mesa dos homens para poder se alimentar. Mudou o metabolismo, mudou a forma de se alimentar, mudou o mundo. A partir dali eles mudam. Noé começa a plantar. Lembra que Noé era um agricultor? Deus chama ele para ser um marceneiro. E agora, depois do caos, ele olha para aquele mundo e fala assim: o que eu vou fazer? Sempre que você tiver uma pergunta no seu coração do que você vai fazer, eu quero te falar uma coisa: volte ao início, volte ao princípio, volte a fazer as primeiras coisas que o Senhor ordenou. Quando você tiver alguma dúvida do que fazer, volte ao começo. Quando Deus criou Adão, Ele falou para Adão o quê? Cuide e cultive do jardim. E Adão foi cuidar e cultivar o jardim. Noé fez exatamente aquilo que Deus disse para Adão no início. Voltou a plantar. Volte ao início, meu irmão. Volte ao início. Porque se você começar a olhar para o caos que está ao redor, você vai querer fazer aquilo que você estava fazendo e não vai dar certo. Porque o mundo mudou pós-dilúvio. O mundo mudou pós-arca. E a ferramenta que o Senhor vai colocar na sua mão vai estar quando você voltar ao início.
O direcionamento que o Senhor tem para a sua vida vai estar quando você voltar ao início. Uma das cartas do apóstolo João na igreja de Apocalipse é: volte às primeiras obras, ao primeiro amor. Volte a fazer aquilo que você não fazia, volte a cantar, volte a orar, volte a louvar, volte a pregar, volte a ler a Bíblia. Eu não sei qual início você deve fazer, eu sei o meu, mas então em nome de Jesus, volte ao início, volte às primeiras obras, volte a orar novamente. É nesse momento que as coisas acontecem de uma forma equivocada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Noé olha para aquilo tudo, ele tem sempre duas possibilidades: voltar ao início ou fazer aquilo que dá na telha dele. Voltar ao início ou fazer aquilo que ele bem entender. Voltar ao início ou ouvir pessoas. Voltar ao início ou achar que olhou uma ideia boa no Google. Mas o que o Senhor está mandando falar aqui hoje é: volte ao início. E sempre essas duas possibilidades direcionam a nossa vida para o futuro. Pode ser que você esteja num dilema de tomar decisões. E está diante de dois caminhos. E o Senhor diz: volte ao início. Volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Aquilo que é o seu dom de verdade. Não adianta você fazer aquilo que é para outro fazer. Volte ao início. É muito interessante algo. Porque Noé tem duas possibilidades e a gente também muitas vezes. E a possibilidade de Noé é que as coisas deram toda errada. Se Noé viesse pegar o microfone aqui depois do pós-dilúvio, ele contaria para você só as desgraças da arca, as dificuldades da arca. Contaria algumas coisas boas, que eles trabalharam em equipe, eles alimentaram os animais, eles limparam a arca. Possivelmente mais a dificuldade de ter passado 1 ano na arca. A igreja estaria lotada com gente lá fora e possivelmente até Itaquá e até Mogi, para ouvir o pastor Noé contar a experiência da arca dele. Ele poderia contar aqui muitas coisas ruins. Ele poderia tomar muitas decisões ruins. Ele poderia ter olhado para Deus e falado: Deus, o Senhor não é bom, o Senhor matou os meus amigos, o Senhor matou minha família, meus tios, meus irmãos, eu não sei. Ele poderia ter tido um posicionamento de reclamação, mas a Bíblia fala que quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício ao nosso Deus, em adoração. Ou seja, quando nós passamos as dificuldades, quando nós saímos da arca, a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele teve conosco até esse momento. Da sua voz, da sua boca, sai o quê? Que tipo de palavra? Na dificuldade você maldiz, mas se acontece coisa boa, você fica feliz. Sempre há dois caminhos, sempre há duas oportunidades, sempre há duas formas de a gente viver. Pastor, mas eu estou de uma forma que eu não consigo sair. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou gordo, não sou? Não? Ah lá, Gi fala que não. Eu acredito só na Gi. Mais ou menos. Aquela olha o Fernando aí, não é? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se nós estivéssemos em uma consulta com a nutricionista, a nossa aqui, a Karen, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu sei que comer carboidrato faz mal. Eu sei que comer açúcar faz mal. Sim ou não, irmão? Você sabe também. Esse ano vai ser o ano sem açúcar. Mentira. Não vou fazer nada disso. Nenhuma loucura dessa faço mais na minha vida. Eu sei, irmão Celso, o que eu preciso fazer para emagrecer. E se eu for na nutricionista, ela vai pegar e vai fazer o que para mim? Leandro, você sabe que isso aqui faz mal, não sabe? Sei. E ela vai fazer um cardápio, ela vai fazer alguma coisa que é muito bom para mim. Que é frango grelhado, alface e suco de limão. Eu não acho que o frango é de Deus porque ele fica seco.
Estou brincando, eu sei fazer ele molhado. Ela tem duas possibilidades. Ela me mostra que eu estou errado. Ou seja, as doenças me mostram o que eu não devo fazer. Os problemas me mostram o que eu não devo comer. Eu já sei o que eu não devo comer. Mas ela, na função de nutricionista, ela vai fazer uma outra lavagem na minha cabeça e mostrar para mim aquilo que é bom para o meu organismo, aquilo que é bom para que eu coma, aquilo que vai mudar a minha vida. Aí você imagina, eu saio da nutricionista, presta atenção nisso, por favor. Eu saio da nutricionista todo feliz, porque ela falou 5 minutos do que eu não posso, e ela falou 55 minutos daquilo que eu posso. E quando eu chego em casa, eu começo a fazer o cardápio, ela fez um cardápio mais bom, mais gostoso. Eu começo a ver que aquela comida me faz bem e é boa, é saborosa. A gente consegue temperar ela de outra forma, a gente consegue dar outros jeitos. E eu começo a alimentar a minha mente daquilo do que é bom. Eu estou aqui imaginando o que é bom fit, mas não consigo colocar em palavras. Mas eu usei esse exemplo, vou fazer o quê, né? Preciso sustentar até o final agora. Chocolate 70%. Me saí bem. Com creme de leite, derretido. Isso é ganache, irmão. Faz em casa. E é totalmente low carb. Boa para nós sair dessa. Não aquela cocada que a gente fez na sua casa. Irmãos, quando eu começo a enxergar os 55 minutos da consulta e vejo e começo a alimentar a minha alma, a minha mente, daquilo do que é bom, eu começo a ter prazer naquelas coisas. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Se você perde 10 mil reais, você fica preocupado? Sim ou não, irmãos? Mas se você perde 2 reais, dá aquela tristezinha. Dá aquele, poxa, devia ter dado para o menino no farol e não dei. Perdi. Mas você toca a vida. Ninguém vai chorar porque perdeu 2 reais. Mas muitos chorariam se perdesse 10 mil reais. Depende do tamanho. Aonde que eu quero chegar? O meu e o seu problema, ele só é tão grande assim pela conotação que eu e você, a gente dá a ele. Sabe por quê? Porque o meu e o seu problema, ele se torna tão grande, porque a gente esquece do tamanho do nosso Deus. A gente esquece que, para Deus, isso não é nada. Da mesma forma que a gente não se importa com 2 reais, Deus não se importa com milhões de dólares, porque Ele é muito maior do que qualquer coisa dessa. O que acontece é que nós alimentamos a nossa mente de uma forma errônea. Ao invés de nós olharmos para o cardápio da alface e achar algumas soluções mágicas para que isso seja bom, a gente olha para o cardápio dos 5 minutos e fala assim, nossa, eu não posso comer mesmo uma pizza de mussarela com... A gente começa a alimentar aquilo que a gente não pode. E o que vai dar força para nós é aquilo que a gente alimenta, é aquilo que a gente se enche. Quando Noé sai da arca e presta um culto ao Senhor, é porque durante aquele ano inteiro ele conseguiu enxergar Deus cuidando dele e da família dele. Quando você sai de uma dificuldade e você vai comer pizza e não agradece a Deus, é porque você é ingrato e não sabe o que o Senhor fez por você. A forma que nós estamos alimentando o nosso Deus dentro de nós é aquilo que nós somos. Nós pegamos os problemas e colocamos num pedestal maior do que o de Deus e falamos assim, dessa vez não tem jeito, a gente vai morrer afogado. Dessa vez a gente não sai dessa vez as coisas não vão. Eu devo ter pecado, eu devo ter uma legalidade, devo ter dado uma legalidade. Deixa eu colocar algo claro nesse púlpito aqui. A única coisa que pode fazer você sair do eixo é você mesmo, é eu mesmo.
Se eu e você, nós não entendermos o tamanho do nosso Deus, a gente vai continuar olhando para o pós-dilúvio, vai ficar olhando para as coisas difíceis e achando que está tudo difícil. Mas o que Deus quer de nós hoje é que a gente entenda que está na hora da gente voltar às primeiras coisas, às primeiras obras, da primeira forma, aquilo que Ele mandou a gente fazer. Que está na hora da gente enxergar Deus de uma forma grande, e não de uma forma religiosa, que eu tenho que fazer as coisas para que Deus me abençoe. Ei, mesmo se você não fizer nada, o Senhor vai te abençoar, porque não depende de você nem para te abençoar. Ele te abençoa pelo que Ele é e não pelo que você faz. Mesmo que você seja infiel, Ele continua fiel, porque fidelidade não é adjetivo, fidelidade é atributo. Não é o Senhor é bom, não, a bondade é o nosso Deus, a fidelidade é o nosso Deus. E se a gente não entender quem Ele é, a gente vai fazer o quê? Tem dia que você acorda e fala assim, estou no céu, aí você peca e fala, estou no inferno. Eu fico imaginando os anjos, Vaguinho, com uma borracha na mão, apagando o nosso nome no livro da vida. Pecou? Ah, é? Você vai ver só, vou apagar. Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida, levanta a mão. O seu nome foi escrito com sangue, meu irmão. Não existe borracha no céu, na terra. Não existe nada que pode separar você do amor de Deus. Nada, nada. E nem ninguém pode separar você do amor de Deus. E por que você está vivendo essa vida medíocre? No sentido de ser mediano. Com Deus. Olhando para as coisas, achando que você é que vai conseguir resolver. Achando que o Senhor já não te olha mais, o Senhor já não te responde mais, o Senhor já não faz mais. Quem está longe é você. O Senhor continua no mesmo lugar. Eu lembro um dia, eu era líder de jovens. Não lembro que ano foi isso, deve ter sido 2016, 15, alguma coisa assim. Eu estava com um dos líderes nossos. Eu pastoreava os pastores de jovens na época. E eu coloquei ele no carro, fui ver como ele estava, perguntando para ele as coisas. Falei assim, rapaz, eu dizendo para ele, estou com saudade da igreja antiga. Saudade da igreja que o fogo descia. Saudade da igreja que via demônio embora, câncer ser expelido. Eu já vi meningite ser curada assim automático, eu já vi tanta coisa. E hoje a gente não vê mais. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, que igreja que você vive? Que mundo que você vive? Porque eu vejo isso todo dia quase. Eu me tranco no meu quarto, eu tenho uma experiência com o Senhor todo dia. Ele não mudou, quem mudou foi nós. Aí eu fiquei com vergonha, quase que eu desci do carro. Peguei um Uber. O Senhor, Ele não mudou, meus irmãos, quem mudou foi a gente. O que mudou é o nosso tempo, que é mais escasso. O que mudou são as nossas prioridades, que são diferentes. O que mudou é que agora tem tanta coisa para a gente fazer que a gente não tem tempo de fazer as coisas iniciais e primárias. O Senhor continua o mesmo, no mesmo lugar, curando, sarando, transformando, abençoando, prosperando. O Senhor continua sendo o mesmo, a palavra dEle continua sendo fiel, e a gente é que muitas vezes vai dar uma volta, vai vender aquilo que é dEle. Mas hoje o Senhor pede para a gente retornar, porque esse mundo da religiosidade não pode prender a gente. Aonde você estiver hoje, dê meia volta e fala, Senhor, eu quero voltar para perto de Ti, Senhor. Não dá mais para viver essa vida, irmãos, de olhar somente para as coisas pequenas. A Bíblia diz, eu falei isso semana passada, em 1 Coríntios 15:56, que a força do pecado é a lei, ou seja, você ouvir toda hora, você não pode comer pizza, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso. O não vai te levar para o sim. Como a gente começa a fluir em Deus, como a gente começa a conhecer a Deus? Olhando para a grandeza dEle, olhando para o amor dEle, olhando para a graça dEle, olhando para a bondade dEle. A bondade dEle, o amor dEle é muito maior do que qualquer problema nosso, qualquer dificuldade nossa. Quando nós nos alimentamos de quem Ele é, as coisas que estão acontecendo conosco se tornam pequenas.
As coisas estão grandes, irmãos, porque a gente está longe de quem Deus é. Quando a gente se alimenta dos 95% aqui, ó, da receita, do cardápio, bom, a gente começa a olhar para cá, a gente começa a olhar para cá, a gente começa a olhar para cá, aí a Bíblia vai falar que a renovação da nossa mente começa a se tornar automática. E a gente vai olhar para essas coisas e vai falar assim, poxa, mas um Deus desse tamanho não é possível. Um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes, não é possível que eu vou perecer aqui. Não é possível que pós-dilúvio eu vou morrer. Depois de ter passado tantas coisas, você acha mesmo que você vai morrer, meu irmão? Você acha mesmo que as coisas vão degringolar? Você acha mesmo que não vai acontecer? O Senhor tem cuidado de nós. O nosso foco agora é não participar de mais cultos. O nosso foco agora é conhecer Deus na sua intimidade. E conhecer Deus na sua intimidade, a gente pode fazer isso com portas fechadas no nosso quarto. Conhecer Deus na sua intimidade é na individualidade nossa. Eu não preciso apenas orar quando eu estou no meio de vocês. Eu não preciso apenas ler a Bíblia quando eu estou no meio de vocês. Eu posso fazer isso todos os dias. Eu devo fazer isso todos os dias. Porque quando eu faço isso todos os dias, eu me alimento de quem Deus é de verdade. E essas coisas quando acontecem, é muito legal, irmão, ser pastor muitas vezes, em alguns momentos. Porque você vai na casa dos irmãos que estão passando necessidade ou com dificuldade, e tem irmãos que dá gosto de você, porque ele fala assim, pastor, está tudo difícil aqui, mas Deus tem feito tantas coisas por mim. Aí você começa a ficar ouvindo ele ali, você começa, ao invés de você ministrá-lo, você quase abaixa a cabeça e fala assim, irmão, será que você pode orar aqui por mim? Eu vim aqui. O problema é que a gente conhece pouco Deus. O problema é os eventos gospel, que fazem como que chama aqueles fogos de artifício? Eventos, cultos, são tudo fogo de artifício, irmão. É lindo, você explode, você grita, você fala, você chora, mas a hora que apaga o fogo, apaga as luzes da igreja, onde foi parar? Ninguém viu, ninguém sabe. A força está no Senhor. Ei, você que está fraco, levante a cabeça. A nossa força está em Deus. Na minha força é que você vai se alimentar. A alegria do Senhor é essa, irmãos. Vamos cuidar disso. Vamos conhecer mais a Deus. Não conhecer a religião, as placas. Não conhecer os ministérios apenas. Os ministérios é só um carro para nós servirmos a Deus. Só isso. A gente está tão preocupado com isso aqui e esquece disso. A gente está preocupado com esse altar e esquece desse altar. Isso aqui não é Santo dos Santos. Isso aqui é um palco que a gente fala, eu tenho que ficar um pouquinho mais alto para os irmãos me verem. Só por isso, irmão, o Santo dos Santos, o altar do Senhor é o nosso coração, é onde Ele habita, é o Espírito nosso. Se não tiver nada disso, não tem problema. A gente faz na praça de alimentação, a gente faz em casa, a gente faz na lua, a gente faz em qualquer lugar que se torne igreja, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle. A gente vem aqui para reabastecer, a gente vem aqui para dar força para o irmão, a gente vem aqui para suportar o irmão. A gente vem aqui para ficar crente, para afiar o fruto do Espírito. Aí um irmão às vezes briga com o outro, fica meio triste, meio brabo, aí se dá aquela fiada, para o amor. Irmãos, às vezes a gente briga para o amor crescer. Aí você tem que exercer mais amor, paciência, você tem que exercer mais perdão. Quando você sai daquilo lá, as coisas mudam. Nós estamos focando num Deus errado, nós estamos orando para um Deus que perdoa os nossos pecados, ou para nos livrar do pecado, sendo que nós devemos orar e buscar um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão. Nós precisamos conhecer um Deus que nos ama, para depois a gente entender outras coisas. Será que é possível nós quebrarmos as paredes da religiosidade e entrarmos dentro de um Deus que quer uma intimidade conosco, um Deus que é pessoal,
Um Deus que te conhece pelo nome, que sabe o que você está pensando nesse momento. Um Deus que cuida de você não no atacado, mas sim no varejo. Que olha para a sua casa, olha para a sua família e fala, eu cuido, eu estou aqui. A justiça de Deus já foi sobre Jesus. A ira de Deus foi sobre Jesus. Ele está chamando a gente para um relacionamento. Eu não preciso ter nada que me leve a Deus aqui. Esses simbolismos, eu não preciso de nada. Eu não preciso. Porque Ele já rasgou o véu, eu já estou dentro dEle. Eu estou com Ele, Ele já mora em mim. Eu não preciso te dar uma toalhinha ungida. Eu não preciso te orar com você com óleo ungido. Deixa eu falar uma coisa sobre o óleo ungido. O óleo ungido servia como medicamento naquela época. O óleo ungido não tem poder sobrenatural. O que tem poder sobrenatural é o nome de Jesus. Eu não preciso olhar e ungir você. Eu posso fazer isso, é claro que eu posso. Às vezes eu faço, é claro que eu faço. Mas esse simbolismo já não é mais verdadeiro, porque eu tenho o Espírito de Deus. As portas, o véu se rasgou, a religião acabou, agora existe intimidade com Deus. Existem os irmãos que estão caminhando juntos para intimidade com Deus. Quando você está fraco, você nos liga, a gente ora, a gente está junto, aí você fica forte, aí outro irmão está fraco, você vai lá e vai fazer. A forma que você enxerga o caos é a forma que você enxerga Deus. A forma que você enxerga as coisas difíceis na sua vida é a forma que você enxerga Deus. Quanto mais você fala, quanto mais você enfatiza as coisas difíceis e ruins que estão acontecendo com você, menos você conhece o poder e o tamanho do seu Deus. Porque a gente só enfatiza aquilo que a gente acredita. A gente só põe no altar aquilo que a gente acredita. A gente só tem forças para aquilo que a gente acredita. Quando o Corinthians faz gol, eu estava na final da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors. Você imagina que sensação maravilhosa? Haha, é. Ver o Corinthians sendo campeão da Libertadores. Ninguém pediu para mim gritar gol, ninguém pediu para mim pular e tirar a camisa. Ninguém, irmãos. Porque eu sei o Corinthians que eu sirvo. É brincadeira, eu só sirvo a Deus. Mas ele é Corinthians, né, irmão? Quantos mundiais você tem? Mundial. Quantos? Desculpa, os irmãos religiosos. Deixa eu voltar aqui. Amado irmão. Os irmãos que são São Paulinos e palmeirenses, tem várias igrejas por aí para vocês ficarem. Brincadeira. Irmãos, por que eles não precisam pedir para mim gritar um gol no Corinthians? Porque aquilo mexe comigo. Por que eu tenho que ficar pedindo, irmão, levanta a mão e glorifica Jesus? Você acha que alguém precisa pedir para você fazer isso? De agradecer a Deus e fazer aquilo que Deus, glorificar a Deus, o Deus que cuida de você? Sabe por que a gente precisa fazer? Porque você conhece pouco Deus. E a ideia é que a gente conheça muito a Deus. Quando a gente conhece muito a Deus, a gente já chega no lugar, as pessoas falam assim, o que você tem? Não, eu estou agradecendo a Deus. Eu estou adorando a Deus. E não estou nem aí com ninguém. Nós somos a resposta daquilo que nós acreditamos. Quando você fala com alguém e a pessoa está totalmente... não é, eu estava na arca de Noé, eu estava lá com o cão, com o Jafé, com os filhos lá de Noé, aquelas noras de Noé, meu Deus, como é chata aquelas noras de Noé. E aquela girafa batia o pescoço todo dia, a hora que estava dormindo na arca, e o elefante... E a mão do Senhor que segurou aquela arca para que não entrasse uma gota de água. E depois de um ano, a sua família está intacta. E você ter olhado para trás, ter visto o mundo mudar, e agora você pode tomar uma decisão. Eu volto ao início. Eu volto ao princípio.
eu volto a fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Aquilo que eu fui chamado para fazer. Chega de coisas. É um novo tempo, é um novo mundo, é uma nova fase. Mas o Senhor nos manda voltar e fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Feche os teus olhos. Eu queria cantar aquela música, Maurício, eu sei que os teus olhos... Essa música é muito real aqui hoje. Porque você tem enfatizado muito os problemas, as dificuldades. Esquecendo quem é que... Quem é que é a vida, quem é que é o amor, quem é que é a graça. Está olhando muito para as coisas, esquecendo de Deus. Isso tem tomado proporção muito grande em você. Tem dia que você não consegue nem dormir de tanta preocupação, né? O seu sono, o sono do justo, daquele que foi justificado pela graça do Senhor, precisa ser restaurado aqui hoje. O Senhor quer dar descanso novamente para você. Sei que os teus olhos sempre permanecem atentos em mim. E os teus ouvidos, isso não é mentira, isso não é mentira. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu queria que você fechasse os olhos. Fechasse os olhos, não, perdão, ficasse de pé. Eu queria que você nessa noite derrubasse essas mentiras, que você derrubasse esse problema que é tão grande. Troque o altar. Para de levantar lebre. Pare de levantar, de falar tanto das coisas que estão acontecendo. E volte a falar dele, de Deus. Volte a falar dos seus benefícios, da sua graça e do seu amor. Comece a profetizar aquilo que vai acontecer mesmo no caos do pós-dilúvio. Planta uma vinha. Eu deixei para o final porque a Bíblia fala que o vinho é alegria. O que Noé planta pós-dilúvio é alegria. Cultive a alegria. Cultive a felicidade. Cultive a paz dentro de você, meu irmão. E você só consegue cultivar isso quando você olha para o autor e consumador da sua fé. Só quando você olha para Jesus. Está olhando muito para as coisas, olha para Ele. Está olhando muito para os problemas, olhe para Ele. Louve ao Senhor. Segue seus olhos. Louve com força. Com a verdade que você acredita. Ninguém precisa te levar à adoração aqui. Jesus já fez isso na cruz. Bora, abre essa voz. E os teus ouvidos estão sensíveis.
são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu quero cantar essa segunda parte. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Não, não, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Volta lá no posso enfrentar? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta. É oração. Seus planos. Por que a gente está titubeando? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vinícius, volta ali no Deus de aliança. Quando a gente fala que Deus é Deus de aliança, a gente está falando que é um Deus que a gente trai Ele não, a gente muda Ele não, a gente erra Ele não, a gente mente Ele não. Ele é um Deus que não importa aquilo que você responda, Ele não depende da sua resposta para agir. Deus não depende da sua resposta para agir. Deus não depende de você para agir. Deus não depende do seu glória a Deus para Ele vir aqui. Deus não depende de nada para fazer na nossa vida. Ele faz pela sua palavra. Ele faz porque Ele é. Ele faz porque Ele pode. Ele faz porque Ele decidiu. Ele faz porque Ele tem uma aliança conosco. Ele faz. Então você vai cantar essa próxima parte convicto de quem Ele é agora, não mais daquilo que os nossos olhos enxergam. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. feche os teus olhos. Ô Pai, que as escamas da religiosidade saiam da nossa vida, que a gente enxergue o Senhor como o Senhor é de verdade,
Não como a religião nos mostra o Senhor. Não como os nossos sacrifícios, ó Pai. Não como a nossa obediência apenas, Senhor, mas sim pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua bondade, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. Faz nós enxergarmos a Ti, Senhor, de outra forma. Faz a gente enxergar a Ti, Senhor, de uma forma clara, sem a máscara da religião. O Senhor sabe que a gente erra, o Senhor sabe que a gente peca, o Senhor sabe que a gente é falho mesmo. Mas o Senhor prometeu a Noé que nunca mais destruiria o mundo em dilúvio, e até hoje se cumpriu a sua palavra. O Senhor disse que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e nós estamos debaixo dessa palavra. O Senhor disse que o Senhor é o pão nosso de cada dia, e nós estamos debaixo dessa palavra, Senhor. Quebra a visão, quebra os óculos da religiosidade, e nos mostra que Jesus, a vida de Jesus para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar o Senhor de uma forma diferente, para que essa retomada de mundo, para que essa retomada de pós-arca, a gente volte a plantar, volte a cultivar o jardim, volte às primeiras obras, volte àquilo que o Senhor tem para nós, de outra forma, de outro motivo, com outra força dentro de nós, ó Pai. Porque a gente quer conhecer a Ti, a gente quer estar perto de Ti, Senhor, diante das nossas falhas, mas o Senhor é perfeito. Tem uma música que diz assim, ó: seguro estou nos braços de Ti, Senhor. Vocês dá para tocar essa música? Seguro estou nos braços. Essa aí. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Não sei. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Deus. Olha onde a gente acha conforto, é no amor dele. Pois eu sei que és Aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, oh. Você entende isso? Para de olhar para o problema. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor cuida de ti. Ah, pastor, eu preciso de uma libertação. Foca no amor dele. Eu preciso de uma libertação de pecado. Foca no amor dele. Eu preciso me curar de algo. Foca no amor dele. Para de dar força para aquilo que está te destruindo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Eu sei que eu estou batendo uma tecla já há algum tempo, mas isso tudo tem um propósito. Essas cadeias da religião fazem a gente ficar longe de Deus, fazem a gente criar pontes. Mas a gente vai quebrar essas pontes, vai quebrar essas cadeias, mudar esses óculos. Porque a hora que a gente tiver liberdade em Deus para conhecer quem Ele é de verdade, a nossa vida vai mudar. Romanos capítulo 5 diz assim, ó, justificados, pois, em Deus, temos paz com Deus. Quando a gente entende que Jesus fez na cruz do Calvário, nós temos paz com Ele. E é isso que a gente precisa entender. Que essa paz, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, meu irmão. Que você seja o centro da paz, que você flua de você essa paz, desse entendimento do Senhor, desse entendimento de intimidade, desse entendimento que você não precisa de um lugar para cultuar, você cultua o Senhor, você adora, você fala com o Senhor e depois vem e se reúne aqui com os irmãos como uma glorificação daquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Em nome de Jesus, 2021 vai ser, todos os nossos cultos será uma glorificação daquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Nós vamos nos reunir, o Senhor vai fazer grandes coisas, vai nos dar estratégias, vai nos dar armas. O Senhor vai ministrar os nossos filhos. Aqui nós seremos municiados para a guerra lá fora, para viver o que o Senhor tem para nós lá fora. E o Senhor vai quebrar tanta religiosidade, que a gente vai viver tão perto de Jesus, que as pessoas vão chegar no final do ano e vai falar assim, o que aconteceu com você? Você está parecido com Jesus. Que o Senhor esteja intrínseco em nós, que Jesus e nós sejamos confundidos nas nossas ações e atitudes. Em nome de Jesus. Você que precisa de libertação, você que precisa de cura, você que precisa do Senhor Jesus, receba Ele, Ele é a cura. Esquece esse problema, meu irmão. Dá força em Jesus, dá força em Jesus, dá força em Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor.